Vamos dar início então à quarta parte da videoaula. Deixa eu fechar essas classes aqui. Vamos adicionar um novo pacote chamado Table. Dentro desse pacote a gente vai criar nossa classe livro table model. Nós vamos estender agora a classe abstract table model, e a partir dessa classe é que a gente vai construir a tabela. Implemente os métodos. Ok. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar algumas variáveis que vão representar a posição das nossas colunas. Okay, então vou criar variáveis do tipo private static final int. A primeira será a nossa coluna id, que vai valer 0. Logo em seguida, a nossa coluna editora vai valer 1. A coluna título, valor 2. E a coluna ISBN, que vai valer 3. Certo. Eu vou criar também uma variável do tipo listLivro. É um Java utilist do tipo livro. Vamos chamar de valores. Um construtor que vai receber uma lista de livros e vai passar o valor dessa lista para a nossa variável local da classe. Ok? O nosso método, então, getOneCount, vai retornar o valor da nossa lista. Então vai ser valores.size. Assim a nossa classe livro table model vai saber quantas linhas a nossa tabela vai possuir. Aqui, getColumnCount é o número de colunas, certo? Começa em 0, vai até 3, então a gente vai ter 4 colunas na nossa tabela. O método getValueAt vamos deixar mais para o final. Agora eu vou criar um método public, retornar um object. Não, espera aí. É esse método mesmo aqui que eu vou implementar agora. O que a gente vai precisar aqui é criar um objeto livro que vai receber um livro.getIndex, e o index vai ser o valor da linha. Então o método vai saber qual linha que a gente está tentando acessar ou que vai ser acessado. Aí a gente vai fazer um teste na coluna para ver se essa coluna é igual à coluna, possui o valor da coluna que a gente setou lá em cima. Certo? Eu vou fazer aqui um retorno, onde a gente vai retornar o livro.
ponto getID. Então assim a tabela vai saber que na posição 0, que é a coluna 0, da linha, por exemplo, linha 0 ou linha 1, o ID tem esse valor. E a mesma coisa a gente precisa fazer para os demais métodos, as demais colunas, ok? Então, vamos testar coluna por coluna e só fazer o retorno do valor de cada coluna. Título. Vamos retornar aqui livro.getTítulo. E a coluna ISBN, fazendo o retorno do livro.getISBN. Esse retorno null aqui não deverá acontecer nunca, certo? Mas como a gente está retornando dentro do método da condição if e else if, a gente acaba sendo obrigado a colocar esse retorno null aqui. Então, a partir daqui a gente consegue preencher os dados em cada coluna e linha da tabela, certo? Tem um outro método que a gente vai precisar criar, que é um método para setar o nome das colunas. Esse método se chama getColumnName. Se eu vier aqui ó, ele também é um método da Abstract Table Model, porém lá ele já tem uma implementação, a gente vai subscrever esse método, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar um null aqui por enquanto. A gente vai começar criando uma variável string chamada coluna, inicializá-la como vazio. Eu vou criar agora aqui um switch column, que é o nosso parâmetro. Então, dependendo do parâmetro, a gente seta o nome da coluna. Então, aqui é coluna, que recebe, em vez de ID, eu vou colocar código, certo? E aqui a gente tem que fazer o break. Case editora. Então, coluna recebe o nome de editora. Case column título. Então, coluna recebe título. Case column ISBN. Coluna recebe ISBN. Agora, como default, a gente pode criar uma exceção. Isso não é do tipo ilegal argument. Se, por exemplo, ele recebe como parâmetro um argumento ilegal, né?
colocar aqui uma mensagem, coluna, valor da coluna, não, valor da coluna não, coluna inválida. Ok, e o retorno vai ser a nossa coluna. Certo, tem um outro método, agora para ser implementado, que é o getColumnClass. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar para vocês. getColumnClass aqui. Esse método é para a gente saber o tipo de dados que cada coluna tem. A gente pode ter uma coluna com um integer, uma coluna com um null, desculpe, um long, uma coluna double, uma coluna string. Então a gente precisa indicar para a nossa classe qual é o tipo de dados da coluna. Então vou criar um if novamente, pegar aqui o parâmetro columnIndex. Vamos fazer um teste, primeiro com o ID, e vamos retornar então o nosso ID do tipo long, long.class, se eu não estou enganado, é isso. Certo, a mesma coisa então a gente faz com as demais, fazer um if else, aqui editora, vamos retornar, no caso vai ser uma string, .class, show. A gente vai ter o título e o SBN, como eles vão ser do tipo string, então eu só dupliquei ali, vamos alterar o tipo de parâmetro. O retorno tem que ser null também, porque a gente utilizou o retorno dentro da própria condição. E um outro método agora que não é um método herdado, nem da Abstract Serial Model, é um método caso a gente precise saber qual linha que a gente está utilizando na coluna. Então a gente teria a partir dessa linha o retorno do que essa linha contém. Então vamos criar esse método aqui. E aí, então se eu clicar, por exemplo, na linha 3, eu sei a partir dessa classe que eu estou clicando na linha 3 e já peço para me retornar os dados da linha 3. Então é só eu pegar valores, .get, e a linha que foi selecionada lá na interface. Então a nossa primeira parte da classe da nossa tabela já está pronta. Depois eu vou criar mais uma classe aqui na tabela para deixar a tabela um pouquinho mais interessante, como a gente viu lá na primeira videoaula, que é referente àquelas cores, né, amarela, verde, na seleção das linhas. Mas a gente vai para aquela classe só depois que a gente criar então a interface gráfica, onde a gente vai adicionar os campos para inserir os dados e também adicionar a tabela nessa interface gráfica. Isso a gente pode até já criar aqui uma pasta, vamos chamar de form, e criar a classe aqui, livro form. E aí, na próxima aula, então, essa classe aqui estende
JFrame. Certo? Na próxima aula, a gente começa a implementação da classe LiveForm. Até lá!